Hoje a gente vai falar de jornalismo. A gente vai fazer uma crítica ao jornalismo. E como exemplo dessa crítica, a gente vai falar sobre a CNN, sobre um quadro específico da CNN, o Grande Debate, e sobre uma participação recente que houve num dos outros quadros da CNN, que foi a participação do Pedro Cardoso, no qual ele levantou também uma crítica ao jornalismo. A gente vai comentar também sobre o que o Pedro Cardoso apontou ali e gerou até uma discussão lá um pouco tensa lá na CNN. E ao longo do vídeo eu vou estar pisando em ovos, porque é uma crítica um pouco delicada e que pode ser mal interpretada, então vamos com muita calma. E já antecipo que o pano de fundo de toda essa crítica é a mesma história que a gente vem pautando aqui em alguns outros vídeos, que tem até uma playlist aqui no canal, sobre a indústria cultural. O que a gente vai fazer nada mais é do que enxergar como que a lógica da indústria cultural, uma lógica muito problemática, ela afeta inclusive uma coisa que parece assim tão inabalável, que é o jornalismo. Então bora entender qual que é essa nossa crítica. Comecemos falando sobre o Grande Debate. O Grande Debate da CNN é um quadro em que eles colocam lá especialistas de lados opostos para debater algum tema. Em geral, os temas são de política, são de economia, são coisas que estão acontecendo no Brasil, temas de relevância para a sociedade brasileira. Aí eles colocam lá dois debatedores, o José Eduardo Cardoso e o Caio Coppola. Aí os dois ficam lá discutindo em cima desse tema. E note, não são essa escolha de debatedores, não são quaisquer debatedores. É um debatedor da esquerda e um debatedor da direita, quando a gente fala aqui de espectro político. Ou seja, um tema político e dois debatedores de lados opostos, de opiniões políticas opostas, é a garantia de um debate, no mínimo, quente, no mínimo acirrado, ideias que vão conflitar, que vão colidir, argumentos que vão se colocar ali um em ataque ao outro. E é isso que acontece. De fato, a gente tem lá vários temas sendo discutidos por esses dois lados, esquerda e direita, e temas que ficam ali naquela conversa extensa que termina porque vai ter que passar, vai ter que começar outro quadro, porque tem o tempo limitado, porque se deixasse os dois ali, os dois iam ficar discutindo até infinito, porque eles têm visões muito opostas, e ao se colocar ali no debate do tema, essas visões vão colidir e vai ficar aquilo ali. E não existe um debate no sentido de convencimento, mas só um debate no sentido de quem vai apresentar um argumento que vai falar mais alto. Bom, a proposta desse formato, em tese, a proposta de um debate como esse é colocar um tema de relevância sendo discutido por visões opostas, perspectivas diferentes, perspectivas opostas mesmo, no intuito de enriquecer o debate, para a gente conseguir ouvir argumentos tanto de um lado quanto do outro. Então, a proposta, a tese desse tipo de debate é para enriquecer. Você coloca lá os dois lados para conversar e eles vão trazer argumentos, visões diferentes de mundo. Então você vai ter, em tese, um debate mais rico. Mas será que é isso que realmente acontece? Quando a gente pega os episódios lá do Grande Debate para assistir, e a gente vai assistindo, a gente percebe um padrão. Qual que é o padrão? O lado da esquerda apresenta seus argumentos e tenta refutar os argumentos da direita. O lado da direita apresenta argumentos e tenta refutar os da esquerda. Existem ali de vez em quando alguns ataques, algumas críticas mais afiadas, mais contundentes, mas é sempre isso, os dois lados, cada um do seu lado, como se estivessem ali num campo de batalha, brigando para ver quem que vai ganhar a discussão, quem que vai mostrar que está com a razão. Não existe uma premissa básica de um diálogo realmente positivo, de um diálogo realmente produtivo, que seria essa premissa de que estamos aqui para ouvir um ao outro e estamos aqui para tentar convergir a uma resposta, para tentar chegar a um consenso ou tentar aproximar as nossas impressões aqui de uma coisa mais sensata. Não, estamos aqui para destruir um ao outro. Então, no fundo, você começa a perceber que essa lógica aqui de batalha é muito mais forte, muito mais evidente do que seria uma lógica de realmente vamos sentar aqui para conversar e ouvir e debater e ver a profundidade dos argumentos. Tanto porque esse tipo de debate mais sensato e que tem uma proposta realmente de colocar os dois lados para se ouvir e para se conversar e para realmente dois lados que ambos estejam abertos a ouvir o argumento oposto, ambos estão abertos a receber críticas aos seus próprios argumentos e propondo aí uma discussão sincera. Esse tipo de debate levaria muito tempo. Esse tipo de debate não é televisionável, você não consegue colocar aqui um debate desse tipo, mais
rico, realmente rico, em um programa que vai durar 1 hora, 2 horas. Não, você precisaria de semanas para discutir alguns temas e realmente ter um debate que não vai ser só uma troca de argumentos, um debate retórico, simplesmente retórico, para ver quem fala mais bonito. Então o formato mais rico desse debate não seria televisionável, não seria televisionável. Enquanto que, olha só que sutileza, que é dessa sutileza que parte nossa crítica. Enquanto que um debate que coloca aqui dois lados muito opostos justamente para brigar, ele é muito televisionável, porque você dá tempo ali para esse, dá tempo para o outro, aí esse você vê, vai correndo aqui nos argumentos e atacando, aí depois o outro vem em cima replicando e usa o tempo que sobrou para falar. É esse campo de batalha, essa coisa energética e essa coisa muito polêmica, né, de esquerda versus direita. É a maior polêmica que a gente pode falar aqui quando a gente fala de discussões políticas. É o embate, o combate entre esses dois lados. E a gente sempre sabe, a gente sempre tem certeza que nesse tipo de debate, esquerda e direita tem pouco tempo aqui e tem que passar um tema e é temas quentes e temas do momento, temas que tá na boca do público, vai ser sempre um debate quente, vai ser sempre uma discordância, vai ser sempre um bate-boca e às vezes pode até ter ofensa, então é uma coisa que vai ser um espetáculo. E é aqui que mora a nossa crítica, aqui que mora a crítica que conversa com a lógica da indústria cultural, com a crítica da indústria cultural. O grande debate, ele é um formato que a CNN tem colocado bastante, tem investido muito tempo, muita energia em fazer esse formato, em divulgar esse formato, tem funcionado bem para a CNN, justamente porque ele é um debate, ele é um formato muito televisionável, né? Você coloca ali os dois para brigar e tem, claro, as regras do jogo, as regras desse debate, não pode ofensas pessoais, se tiver ofensa pessoal tem direito de resposta, etc. Mas é um formato que funciona muito bem, encaixa no tempo que eles têm, gera uma grande audiência, gera interesse no público, o público sabe sempre o que pode esperar desses debates, né? Esquerda e direita. No fim das contas, acaba que o grande debate da CNN é basicamente como um jogo de futebol. Você chega no jogo de futebol, você já sabe quais são os times que vão se enfrentar, você sabe qual que é o gol de cada time, né? Você sabe o que cada time está defendendo, como que vai ser o ataque, como que vai ser a defesa, e você já chega nesse jogo com a sua torcida. Você já chega torcendo aqui para esse lado ou para aquele lado, e você chega para ver qual time que vai jogar melhor, qual time que vai ter um ataque melhor, que vai ter a defesa mais forte, qual time que vai ganhar a partida. O grande debate, então, no fim das contas, ele funciona mais como um jogo, como um entretenimento, como uma questão de eu chego aqui para torcer pelo meu lado e ver se o meu lado vai jogar bem hoje, do que como um debate realmente rico e realmente preocupado com o conteúdo, um debate que não só exigiria mais paciência do público, como também não teria essa questão de eu preciso do argumento que vai vencer, porque eu cheguei aqui com as minhas ideias e eu vou vencer com os meus argumentos. Isso não faz um debate mais produtivo, mais rico, mais interessante. Pelo menos não interessante para um propósito de um debate, discutir ideias e chegar a ideias melhores do que as que tinha anteriormente. Agora, para um formato de jogo, para um formato de competição, para um formato que vai dar audiência, porque jogos, né, você chega lá para torcer, dá uma audiência estupenda. Então, se o jornalismo funcionar aqui, como essa questão aqui é um formatinho que não proporciona um debate mais interessante, mas proporciona um debate retórico, que é essa briga, que é essa disputa, que é esse jogo. Isso vai dar muita audiência. É fácil de televisionar e é um formato que vai dar muita audiência. Funciona tão bem porque é assim, dá muita audiência. E quanto mais audiência dá, mais vai funcionar aqui, mais vai ser replicado. E esse aqui, cuidado que eu não estou fazendo aqui uma crítica à CNN, não estou fazendo aqui uma crítica aos debatedores da CNN. Inclusive, eu assisto a CNN, eu tô falando do exemplo da CNN porque eu costumo assistir a CNN. Não é uma crítica à CNN, não é uma crítica às pessoas que fazem o jornalismo, à integridade dessas pessoas, ao profissionalismo dessas pessoas. A minha crítica, ela parte desse mesmo princípio da indústria cultural, que é
As coisas, como são feitas, como são colocadas pra gente, elas são colocadas a partir de qual perspectiva? A partir da perspectiva de mercado, de o que vende mais. E no caso aqui de mídias, no caso aqui de cultura, no caso aqui de jornalismo, no caso aqui de transmissões de coisas, o valor dessas mercadorias é o quanto essas mercadorias despertam da audiência. Então, quanto mais audiência um certo formato conseguir, melhor. Então a gente vai apostar mais, a gente vai dar mais energia, dar mais atenção, incentivar mais um formato que funciona bem. E qual formato de debate funciona bem? Um debate que vai demorar horas e que está realmente se importando ali com discutir ideias, a profundidade de ideias e gerar conclusões mais sensatas e disponibilizar essas conclusões para o público geral, fazer essa distribuição da informação junto com opiniões bem pautadas e bem construídas e que mostre toda a construção dessas opiniões, ou um formato que coloca lá esquerda, direita, essa briga aqui dos dois e a gente vai lá ver os dois disputando, colocando argumento contra argumento para ver quem que vai vencer. O formato que vai dar mais audiência é esse. Então é esse formato que a gente vai focar, é esse formato que vai ser mais apresentado, é esse formato que vai ser replicado. E não é por uma questão de maldade das pessoas que estão fazendo isso na CNN, ou seja lá qual outra emissora, qual outra mídia, qual outra empresa de jornalismo está fazendo. Não é por simples maldade das pessoas que estão lá, da âncora da CNN que está apresentando o debate. É por uma simples questão de que, na sociedade capitalista, todas as coisas elas se veem submissas ao mercado. Então, se você não faz o formato que dá mais audiência, você não está lucrando bastante. Portanto, esse formato que não está lucrando bastante vai ser cortado e vai dar espaço para o formato que vai dar mais audiência, que vai dar mais lucro, que vai dar mais retorno. Tudo numa sociedade capitalista acaba se voltando a essa esfera econômica, inclusive a cultura, que é quando a gente fala de indústria cultural, é a cultura tendo que se dobrar perante a esfera econômica, enquanto os valores culturais ficam ali em segundo plano. Com o jornalismo, com a informação, a distribuição da informação, a distribuição de opiniões, isso também acaba acontecendo. O jornalismo ele precisa se curvar a quem patrocina, ele precisa se curvar ao interesse de mercado, porque se ele não tiver um formato que vende bem, vai ser cortado, vai ser substituído por um formato que vende melhor. Então, o interesse mesmo aqui da opinião mais construtiva, de um debate que seja mais construtivo, vai ser um debate mais longo, mais demorado e menos lucrativo, esse interesse aqui vai ficar de lado. Se ele não estiver naturalmente alinhado aqui a um formato que vende mais, ele vai ficar de lado. Se ele não conseguir se encaixar aqui, ele vai ficar de lado. E a gente vai ter aqui um formato que vende mais. E o que vende mais? Pessoa ali discutindo. Duas pessoas ali, a gente vai lá para ver polêmica, para ver as questões, um xingando ao outro. Não que seja necessariamente isso que acontece no grande debate lá com o Caio Coppola e o José Eduardo Cardoso. Às vezes acontece, mas geralmente não tem, pelo menos muitos ataques pessoais, de vez em quando tem. Mas em suma, o que a gente vai ver são duas pessoas, cada uma convicta do seu lado, trocando argumentos nervosos. E é isso que vai gerar essa audiência. E aí a gente põe em questão esse espaço de debate que está acontecendo, esse formato é realmente um formato propício para o bom desenvolvimento dessas ideias? Ou é só um show ali de gladiadores brigando até a morte? Então, a indústria cultural, ela vem fazendo essa crítica à cultura nesse sentido de que a cultura, dentro de uma sociedade capitalista, ela se vê submissa à esfera econômica. Então, o que eu vou produzir de cultura vai ser guiado aqui pelo que vende mais. E não é por maldade da pessoa que está lá envolvida na produção cultural, na produção artística. É porque se ela não fizer isso, simplesmente ela vai ser cortada e ela vai morrer de fome. Ela não tem outra opção. Quem está comprando essas artes, essa produção cultural, quem está contratando, quer o modelo que vende mais. E se você não entrega esse modelo que vende mais, você está fora. É simples assim. A CNN, quando ela tem lá um quadro que faz mais sucesso, o grande debate, ela não vai mudar esse quadro só porque ela precisa de um formato que proporcione o melhor desenvolvimento das ideias e das opiniões.
ela não vai fazer isso se isso estiver comprometendo a audiência dela, porque ela precisa se sustentar, ela precisa vender, ela precisa atender os interesses capitalistas, porque a CNN, enquanto uma empresa, ela não está aqui para fazer caridade. Uma empresa dentro de um sistema capitalista, ela funciona baseada no lucro. Se ela não tiver lucro, ela fecha. Ela não é uma organização de pessoas que estão lá pelo primeiro motivo delas estarem lá, é o jornalismo de qualidade. Isso pode ser o segundo motivo, mas não é o primeiro. E por mais que tenham pessoas, eu acredito que tenham pessoas muito dedicadas, profissionais muito dedicados ao jornalismo, que têm essa como primeira motivação, um jornalismo de qualidade, esse não é o interesse geral, esse não é o interesse dominante, não é o interesse de quem está mantendo tudo lá. Então, um formato que é mais condizente com o interesse jornalístico de boa qualidade, de abrangência, de falar de temas que são realmente críticos e emergentes e importantes, não necessariamente vai ser contemplado quando o interesse principal aqui é mercadoria, é vender, é conseguir mais audiência. E onde que entra o Pedro Cardoso nessa história? O Pedro Cardoso, quando ele participou recentemente lá de um outro quadro que ele tem vários especialistas discutindo alguns assuntos do momento, o Pedro Cardoso, ele veio e botou na mesa assim uma crítica ao jornalismo, a forma do jornalismo de acontecer, também numa sociedade capitalista. A crítica do Pedro Cardoso foi muito interessante porque ela foi nesse sentido aqui. Ele chegou falando que existem duas notícias. Em que sentido existem duas notícias? Existe a notícia em si, né, o fato que acontece, e existe o fato que é realmente noticiado, o fato que realmente vai ter chance de ser noticiado, de ser televisionado, que vai ser comentado. E ele falou isso num contexto em que eles estavam discutindo lá umas questões lá do Sérgio Moro e sei lá o quê, e ele comentou isso. A gente está aqui há 10, 15 minutos discutindo, falando desse sujeito, Sérgio Moro, na ocasião que ele sofreu lá uma ameaça contra a vida dele, alguma coisa assim. O Pedro Cardoso falou, a gente está aqui 10, 15 minutos falando desse sujeito aqui, o Sérgio Moro, enquanto que tem milhões de brasileiros sendo todos os dias ameaçados também de morte por outras condições, seja miséria, seja fome, e a gente não está falando deles. A gente está falando desse sujeito aqui, aí o Pedro Cardoso listou lá uma série de fatores que colocam assim o Sérgio Moro como uma pessoa que não estaria merecendo toda essa atenção, enquanto que milhões de pessoas em risco todos os dias não são noticiadas. É fato, da mesma forma que o Sérgio Moro foi ameaçado lá, é fato que essas pessoas estão também sendo ameaçadas dia após dia por condições muito mais sérias, ameaças muito mais contundentes e graves, mas não se fala isso. E aí o Pedro Cardoso traz essa questão das duas notícias. Existem coisas que a gente gasta aqui 10, 20, 30 minutos falando, e existem coisas que não são noticiadas. E se a gente for parar para pensar, o que vai dar mais audiência? Ficar falando aqui do Sérgio Moro, uma figura política mais conhecida e que vai gerar mais polêmica e mais discussões? Ou falar dos problemas reais que estão aí há décadas e a gente não conseguiu resolver ainda, mas continuam aí matando pessoas todos os dias e ficam sem ser noticiados? O que dá mais audiência? O que gera mais discussões? E aí o Pedro Cardoso levanta essa dúvida e põe essa dúvida para os colegas jornalistas dele ali na mesma sessão de debate. Coloca assim para eles, pergunta para eles, vocês se sentem livres para fazer o trabalho aqui de vocês? Vocês sentem que são livres para tratar dos temas que vocês quiserem, dos temas que vocês escolherem? Ou vocês precisam justamente escolher certos temas que são do interesse assim de quem está financiando tudo isso? Porque quem está financiando tudo isso não vai querer um tema aqui que não gera audiência, vai querer o tema que gera mais audiência, justamente para o financiamento fazer sentido, para o investimento fazer sentido e retornar, ter um retorno. E ele lança essa pergunta ali para eles. Vocês acham que vocês são livres para fazer o jornalismo sério que eu sei que vocês se propõem a fazer? Vocês são livres para tratar do tema que vocês acham importantes? Ou vocês têm que seguir uma certa pauta? Ou vocês têm que falar aqui, ficar 10 minutos falando de Sérgio Moro, 20 minutos falando de Bolsonaro, 30 minutos falando de Lula, 40 minutos falando da Dilma? E é muito curioso, porque o quadro termina assim, ele jogando a pergunta. Eu pergunto para vocês, vocês se sentem livres para fazer o trabalho de vocês? Quando vocês chegam aqui no trabalho de vocês de manhã, vocês se sentem livres? Aí o âncora, que coordena lá o debate, ele corta assim e fala, bom, vai começar agora a entrevista com o ministro, a gente vai então passar para o outro assunto.
Isso, essa passagem foi tão irônica assim, né? Porque primeiro que a pergunta que o Pedro Cardoso colocou para eles é uma pergunta impossível para eles responderem, porque de fato eles não podem falar qualquer coisa. Então isso justamente reflete que eles não são livres. Só que eles não poderiam simplesmente falar não, não, né? De fato não somos livres para falar qualquer coisa. Eles não são livres nem para falar isso. E eles são tão pouco livres que acabou ali o horário do debate, passa para a próxima coisa, porque senão a gente vai ficar discutindo aqui o assunto, se a gente tentar se aprofundar aqui no assunto e tentar investigar se o jornalismo que a gente está fazendo é realmente livre, é realmente autêntico com os seus valores, os seus propósitos, a audiência não vai, né? E a gente vai ser cortado. Se eu tentar continuar aqui, amanhã eu chego aqui, eu não tenho mais o meu emprego. Então a gente tem que terminar aqui o debate agora, porque agora vai começar a entrevista aqui, já está no nosso horário, passa para frente. Não vamos questionar a nossa liberdade, porque a gente não pode, a gente não é livre para isso. Então, a crítica do Pedro Cardoso, ela é genial e ela casa muito com essa crítica da indústria cultural. Quando a gente olha para a crítica da indústria cultural nesse aspecto do jornalismo, e a gente olha para a crítica do Pedro Cardoso nesse cenário, nesse contexto em que ele trouxe ela também ao jornalismo, a gente vê que é a mesma crítica. E a gente está, no fundo, falando assim, olha, como o Pedro Cardoso colocou aqui nos conceitos que ele colocou, existem duas notícias. O fato em si e aquilo que é noticiado, da forma também que é noticiada, os formatos com os quais a gente vai divulgar informação, a gente vai divulgar opinião. E não é o interesse maior, não é a qualidade da informação, a abrangência da informação, a urgência da informação, a qualidade das opiniões, a qualidade dos debates. Isso aqui pode até ser o interesse de jornalistas sérios que estão trabalhando lá dentro, mas não é o interesse maior do financiador, não é o interesse maior de quem está arcando com as contas, não é o interesse maior do mercado que se autorregula e que vai cortar essas empresas que não têm audiência bastante para competir com as maiores e que geram mais lucro. O interesse maior, no fim das contas, é aquilo que dá mais audiência, é aquilo que dá mais o que falar, é aquilo que vai gerar mais receita, é aquilo que vai gerar mais lucro. Simples assim. É, portanto, o cenário em que vemos o jornalismo, mesmo o jornalismo de mais alta qualidade, ele ainda precisa se curvar perante essa esfera da economia, porque tudo numa sociedade capitalista precisa estar se curvando a essa esfera da economia. Tudo é uma mercadoria e se a sua mercadoria não tem valor bastante, ela vai ser cortada. Simples assim. Esse vídeo ficou bem mais longo do que eu planejei para ele. Mas aqui é um assunto, né? E vem aqui complementar outros assuntos que a gente já tem discutido em vários outros vídeos falando sobre a indústria cultural. Caso você não tenha visto, eu recomendo que venha assistir aqui essa playlist com outros vídeos sobre o tema. No mais, eu vou ficando por aqui, espero você em um próximo vídeo.